Opa, vamos lá então, capítulo 11 do livro Salomão, o homem mais rico que já existiu. O capítulo 11 ele fala sobre a raiva, sobre a ira. No título é assim, ó, superando a força que mais destrói relacionamentos. Então ele abre o capítulo falando assim, ninguém gosta de sentir raiva e muito menos de ser motivo da raiva de alguém. E daí ele traz alguns exemplos de pessoas absolutamente normais que em algum momento de raiva, de fúria, tiveram atitudes insensatas, inesperadas, e que esse tipo de atitude pode trazer para a gente prejuízo, pode trazer consequência nos nossos relacionamentos de forma temporária e às vezes até de forma permanente, né? Então ele fala que a raiva, a ira, elas são uma espécie de tempestade, de temporal, assim, que arrasta tudo por onde passa, assim, que às vezes começa como uma chuvinha fina, mas em que em algum momento pode virar essa tempestade e pela natureza dela pode fazer grandes estragos, causar grandes estragos. Então daí ele fala lá sobre as consequências de sentir raiva. Primeiro, está sempre gerando conflitos. E aqui ele faz um alerta que se na sua vida existem muitos conflitos, preste atenção que talvez você seja o motivo desses conflitos. Segundo, assim, ele afasta pessoas de nós, né? Todo mundo sabe que uma pessoa nervosa é como se fosse uma bomba relógio. Em algum momento, alguma coisa pode acontecer, ela pode explodir. Diminui nossa autoestima. O que ele quer dizer aqui, assim? Já que a gente está sempre tomando atitudes de forma insensata, impensada, em algum momento a gente começa a pensar que a gente não tem mesmo a capacidade de discernir bem o que é certo do que é errado, de ter boas atitudes, de tomar boas decisões. E daí ele vai para as recompensas da gente saber e da gente conseguir controlar nosso temperamento. Primeiro, superar conflitos. A gente consegue ser mais objetivo nos conflitos, já que a gente fica focado mais no problema do que nas pessoas, né? E a gente não é tomado pela raiva. Ter maior compreensão, que é isso também. Como eu não estou lá tomado pela minha raiva, eu consigo ter uma visão mais fria do que está acontecendo. Suas conquistas aumentarão. O que ele quer dizer aqui? A gente tem ganhos aí tanto profissionalmente quanto também no lado pessoal, no lado de relacionamento. E também a gente vai acabar sendo mais respeitado pelas pessoas, não precisa nem falar, né? Daí, ok, então, mas como lidar com essa raiva? Como saber lidar com essa raiva? Então, o que ele fala? Que a raiva, ela é um sentimento secundário, ela não é um sentimento primário. Que geralmente ela vem de algum tipo de ressentimento, algum tipo de frustração, algum tipo de medo lá do passado. E que daí no momento de raiva, em algum momento de um gatilho, ela aparece e ela explode, né? Então, o que a gente pode tratar ela de algumas formas. Primeiro, assim, a gente tem que buscar identificar essa raiva, né? Qual que é a origem dessa raiva? E daí sim, a gente pode tratar ela de duas formas. Ou a gente tenta dissipar essa raiva do nosso sentimento, né? Ou a gente pode extravasar, colocar tudo para fora, falar tudo que a gente quer falar. Ou ainda um terceiro, guardar pra gente. Então, assim, falar tudo que a gente quer falar, desabafar tudo que a gente quer falar, não me parece uma boa decisão. E também guardar isso dentro da gente também vai acumulando aquela raiva, vai juntando aquele rancor, em algum momento acaba também explodindo. Também ele fala que não é muito bom. Então, que a melhor forma da gente tentar dissipar essa raiva, entender bem a origem dessa raiva, né? E tentar dissipar ela de alguma forma. E o que ele fala aqui? Que na verdade, assim, ó, aprender a lidar com essas emoções da raiva é uma coisa simples. Não é fácil, mas é simples. Por que ele fala que é simples? Porque ela vem de um único lugar, que é a nossa expectativa que não foi atendida. A gente tem alguma expectativa que foi de alguma forma frustrada e daí que nasce esse gatilho desse sentimento de raiva. Então ele fala que a gente não, desde criança, assim, 100% das nossas necessidades eram atendidas por terceiros. Depois disso na infância, na adolescência também, muito do que a gente tinha era atendido por outro. Então que a gente não sabe muito lidar com essa questão de estar frustrado, de se sentir magoado, né? Então ele fala sempre que nossas expectativas não são atendidas, acaba gerando essa sensação de mágoa, de frustração. Daí ele fala assim, como lidar então de uma forma
eficiente com essas expectativas? Então, o primeiro passo é identificar. Sempre que você se sentir magoado, negligenciado de alguma forma, identifique a expectativa exata que não foi atendida. Depois que você identificar qual que foi essa expectativa que de fato não foi atendida, daí sim, você tem a opção de se apegar a ela ou se desapegar. Como eu falei, né? É simples, mas não é fácil. Então a gente tem essa opção, depois que a gente entende o que eu não tive atendido para mim. Daí eu posso me desapegar disso, ou eu posso ficar ali, apegado naquilo, remoendo aquilo, explodindo ou guardando para mim, que em algum momento eu vou explodir também. Então é esse sentido que ele quer trazer. Daí ele dá lá 7 passos para a gente se livrar da raiva. Primeiro, coloque a ofensa, quando você se sentir ofendido, coloque por escrito. Quando a gente coloca por escrito, aquela tensão, ela acaba saindo. Quando passa aquela raiva, você lê, talvez não seja tão grave assim o que aconteceu, o que a pessoa falou para você. Permita-se lamentar seu prejuízo, né? Às vezes a gente não para e vai acumulando, vai encavalando uma coisa da outra. Então, assim, se você teve algum tipo de problema, permita-se lamentar esse problema que você teve. Tente entender melhor a pessoa que te ofendeu. Assim, tentar enxergar o lado dela, tentar ter um pouco de empatia, tentar ver o lado dela a partir do ponto de vista dela, né? Procure os tesouros escondidos na ofensa. Lembra lá do outro capítulo? Assim, ó, cada balde tem uma pepita, uma pedrinha, um grãozinho de ouro lá. Então, assim, ó, procure achar esse tesouro escondido. Depois, escreva uma carta, mas não envie. Quem nunca, né? Escreveu um e-mail naquele momento de fúria e acabou não enviando, e não enviar a melhor coisa. Quando a gente acaba mandando aquele e-mail, isso é um exercício até no mundo corporativo. Não mande e-mail com raiva, senão você acaba falando coisas que não devia. E por fim, assim, a penúltima, na verdade, liberte a outra pessoa dessas mágoas que ela causou em você. Daí ele fala, perdoar significa deixar de lado e seguir adiante. Então, assim, deixa a outra pessoa livre. E daí sim, para finalizar, assim, sempre que possível, se não for te causar mais mal, estenda a mão para essa outra pessoa, se ela precisar de você. Não fique guardando isso para você e não seja vingativo com essa outra pessoa, né? Estenda a mão para ela, se possível, se não for te afetar mais, se não for te trazer mais mágoa, se ela não for te ofender mais ainda, né? E daí já lá partindo do conhecimento para a sabedoria. Tem alguns questionamentos aqui para a gente exercitar, para a gente escrever. Número 1, você fica facilmente irritado ou frustrado com pequenas coisas? 2, você se vê raramente irritado ou frustrado com alguma frequência ou quase todo dia? Qual é a frequência que você se irrita? Você carrega algum tipo de rancor ou ressentimento nos seus relacionamentos? Você está afastado de alguma pessoa neste momento? 4. Qual foi a última vez que você explodiu ou se afastou de alguém por causa da sua raiva? Qual foi o estopim dessa raiva? Levando em conta que você sabe agora, como você lidaria com a mesma situação no futuro? 5. Faça uma lista de pessoas com quais você deveria reatar, pessoas com quem está zangado ou que estão zangadas com você. E daí ele finaliza aqui, assim, talvez para você visualizar com mais clareza essa sensação de como você age, como você reage à raiva, peça para outras pessoas te falar como que elas te enxergam quando se você é uma pessoa nervosa ou não, né? Peça aí para alguém da sua família, de repente seu marido, sua esposa, ou mesmo alguma pessoa do seu trabalho. Peça para uma outra pessoa colocar o ponto de vista dela sobre o seu comportamento, sobre suas atitudes. Tá bom? Esse foi o capítulo 11. Até o próximo aí. Valeu. Tchau, tchau.